Bom dia, tudo bom? Olá! Então, gente, já abri logo nosso livro, porque olhando aqui no nosso planejamento, né, no cronograma, a gente tem 4, 5 aulas no máximo. Então, já abri logo para não perder tempo, tá bom? Então, pega aí seu livro, por favor, lá na página 141, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo, perspectiva, na obra da Santíssima Trindade, né, feito por nada mais, nada menos que o Massácio, certo? Então, vamos lá. Vamos marcar algumas coisinhas. Pega esse marcador e vamos embora. Perspectiva. Uma das palavras que podem definir o desenvolvimento artístico do Renascimento italiano é a técnica. Uma vez que, sem as técnicas aprimoradas nesse período, os artistas renascentistas não poderiam ter alcançado tamanhos feitos em termos de plasticidades e qualidade em suas obras. Então, os caras eram muito bons, não eram só bons, não, eram muito bons. Tá? A descoberta e o aprimoramento de técnicas e modos de criação artísticas permitiram que nomes como Giotto e Massácio alavancassem uma onda criativa que culminaria nas obras-primas de Leonardo da Vinci e Michelangelo. Tá? Então, para surgirem caras tão gênios quanto, é porque a base era muito boa, era de muita excelência. Tá? E aí é bom que você grave, marque, né? Que outro Massácio, você já está, né, cansado de saber. Uma das técnicas, ou seja, desse modo, né, de procedimento ou método de desenhar, pintar ou esculpir, foi a de criar ilusões de ótica e profundidade espacial por meio do que chamamos de perspectiva linear. Perspectiva se trabalha, essa técnica se aprimora, se trabalha. A ideia de construir as cidades, né, quanto mais vezes você repete o mesmo procedimento, melhor vai sair daqui a pouco aquela, você lembra, a nossa ideia de cidade. Tá? Então, é uma técnica que, na prática, se chega à perfeição. E acredito como tudo, né? Então, vamos lá. Perspectiva linear. De um ponto é um método de representar o espaço tridimensional num plano bidimensional, né? Lembrando que para isso, né, para a perspectiva acontecer, vai haver volume e vai haver profundidade nesse desenho, tá? A gente vai conseguir, através de uma folha, né, que é bidimensional, no desenho bidimensional, criar essa ideia de perspectiva usando essas três linguagens. Eu vou pegar aqui um exemplozinho para mostrar para vocês, rapidinho, peraí. Ó, voltei, olha só. Aqui é um quadrado, certo? Bidimensional. Aqui é um cubo, né? Esse cubo, ele apresenta esses três elementos. Ele apresenta a altura, a largura e a profundidade. Com isso, você tem a perspectiva. Você pode trabalhar de várias formas. Né? Aqui fiz uns outros desenhos, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como a gente desenha o espaço tridimensional, a gente cria uma ilusão de ótica num plano bidimensional, no papel, numa tela, numa parede, no qual as linhas convergem sobre um único ponto central, criando a ilusão de profundidade. A gente tem a ideia aqui de profundidade, porque está uma linha diagonal indo, né, para trás do cubo, certo? A mesma coisa, né, a gente já observou isso lá no quadro, né, da Santíssima Trindade, a gente vai ver isso também lá na frente. Rapidinho, já vou botar essa figura para vocês, tá? No qual as linhas se convergem sobre um único ponto central, criando uma ilusão de profundidade. Os elementos concretos dentro desse espaço ilusório também devem obedecer a essa regra e, portanto, precisa ser representados de acordo com a profundidade aparente. E aí ele vai dar um exemplo aqui de uma sala com cadeiras, né? As mais próximas de quem está vendo, as cadeiras vão estar os desenhos maiores. Quanto mais ao fundo,
as cadeiras também vão estar menores, tá? E essa proporcionalidade vai também dar essa ideia de profundidade, tá? Esse tipo de representação é bastante precisa e matematicamente reproduzível com o auxílio de uma ferramenta, como uma régua. Tem alguns exercícios que, se houver tempo, Abel, eu vou passar para vocês, assim, para você treinar essa perspectiva, tudo com régua, né? Ou qualquer outro instrumento de medida. É bem interessante. Marsassi foi quem criou, pela primeira vez, uma obra completa utilizando essa técnica. Então, tem mais matemática, tem a técnica da pintura, do afresco e tal, mas, assim, o que se espera de um pintor é que ele saiba pintar, certo? Agora, a matemática, nem todo mundo domina, e Marsassi, né, a gente está percebendo que ele dominou essa matemática muito bem, tá? E aplicou para a arte, mostrando mais uma vez que a gente não é compartimentalizado, a gente é um todo. Todas as nossas habilidades elas podem ser afloradas e desenvolvidas para um único objetivo. Tá? Vamos continuar aqui. Precisamos reconhecer que a obra de Marsassi é bastante harmoniosa. E qualquer site que você entrar, em qualquer língua, que você vê sobre a descrição e análise sobre essa obra, esse termo harmonioso, a palavra harmonia, está presente em todas as descrições das obras de Marsassi. Tá? Por quê? Vemos um esforço meticuloso por parte do artista para levar coesão estética à obra. A paleta de cores é limitada em alguns poucos tons, que se repetem em diferentes pontos da composição. Diferentes pontos da composição, o que dá um certo ritmo à obra, assim como personalidade. Vou colocar essa obra, só para a gente analisar, eu vou ler esses pontinhos e a gente vai observar no quadro, para você ter essa ideia. Eu vou até colocar uma figurinha aqui da internet. Olha só. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas aguce aí os seus ouvidos e tenta achar tudo que eu estiver falando nessa obra aqui, que é a Santíssima Trindade. Tá? Eu vou sair para vocês não ficarem olhando para essa minha cara feia aqui. Deixa aqui, rapidinho. Vamos lá, a gente está falando de cores, certo? Os vermelhos, que são tons quentes, a gente analisa os tons vermelhos em alguns lugares aqui dessa obra, certo? Os vermelhos, tons quentes, e azuis, tons frios, tá vendo que faz um contraponto? Tá? Se sobrepõe num contraste harmonioso. Não está pesado essa tonalidade, né? Essa paleta. Os tons avermelhados se repetem desde as linhas horizontais, que são as retas, assim, né? Desde as linhas, perdão, me perdi aqui, ao topo do arco dos capitéis, das colunas e até das vestimentas dos homens. Então, a gente tem aqui tons avermelhados o tempo inteiro, tá? Para complementar, também podemos observar detalhes avermelhados nos pés das pequenas colunas às margens do sarcófago e o teto da abóbada, que apresenta forma quadrada pintada em vermelho, assim como alguns pintados em azul. Então, a gente tem aqui uns detalhezinhos desse teto também usando essas duas paletas de cores, ok? Observamos também uma mistura de vermelho e azul nas vestimentas da figura que representa Deus. É porque aqui está marcado, mas no seu livro você vai ver melhor que a gente tem essas duas misturas de cores aqui. Tem um vermelho e um azul. Uma das mulheres apresentam em suas vestes alguns tons de azul. Aqui. Os beges, que são tonalidades mais neutras, ajudam a equilibrar os azuis e vermelhos, bem como as outras figuras, os elementos arquitetônicos da composição. Tudo parece ter sido minuciosamente analisado e pensado. Tá? A precisão da matemática também foi um de recursos utilizados por Marsassi. Além da perspectiva linear,
Há retângulos e quadrados por toda a parte, assim como semicírculo no topo e no arco principal. A composição é rigorosamente simétrica e equilibrada. Partindo da linha central, observamos que as figuras que representam Deus e Cristo, como elementos distribuídos igualmente à esquerda e à direita, mesmo número de pilares, linhas arquitetônicas. Não há dúvida, portanto, eu acho que eu pulei alguma coisa, sobre que tem mais destaque no arranjo preciso, mas essas figuras que representam a Santíssima Trindade, bem como no centro, né? Elas formam um triângulo com Deus no vértice. Ok? Eu me empolguei aqui. Deixa eu ver se nesse site tem esse trabalho da Jaque, sabia que tinha. Lembra no parágrafo acima, falando dos quadrados e semicírculos? Ó, ela é totalmente geometrizado, tá? Essa figura, dando um total equilíbrio, assim. E quando você passa uma linha reta, sabe? Tá bem equilibrado os dois lados, com proporções e tudo. Ok? Vamos voltar aqui para o livro? Vamos voltar para o nosso livro, lá na página 142. Voltando para 142. E aí, aqui a gente, né, eu li, e depois você pega aí o seu quadrado, mas assim, tem alguns termos que precisam que você marque, tá? A composição, principalmente isso aqui, ó. A composição, deixa eu só me achar. A precisão, aqui. A composição é rigorosamente simétrica e também equilibrada. Partindo da linha central, observamos as figuras que representam Deus e Cristo como elementos distribuídos igualmente à esquerda e à direita. A questão da simetria, né? Um lado igual ao outro. Mesmo número de pilares e linhas arquitetônicas das figuras. Não há dúvida, portanto, que sobre o que tem mais destaque no arranjo preciso de Massácio são as figuras que representam a Santíssima, bem como o centro mais alto. Em termos de composição, se pensarmos nas cabeças das figuras como vetores de direção, formaremos um triângulo, que é aquela figura, com a figura de Deus em seu vértice, bem no meio ali, tá? Caberia agora eu mostrar de novo, mas não vou, não. Vamos lá, continuando aqui a nossa leitura. Na Santíssima Trindade, o modo como Massácio utilizou as linhas é uma das características mais marcantes dessa obra, pois elas direcionam o nosso olhar. Nessa obra, o artista usa linhas verticais, horizontais e diagonais, e cada uma tem um propósito, tá? E aí eu vou voltar novamente lá para a figurinha, para você analisar tudo que o livro está trazendo sobre essas linhas, na horizontal, na vertical, tá? A gente já percebeu aqui essa ideia. Deixa eu ver mais embaixo, deixa eu só confirmar aqui. O detalhe, né, do manto das cores, está vendo? Esse aqui, o triângulo, deixa eu ver. Não, é mais em cima mesmo. É aqui. Vamos ver a parte central. Eu acho que é nessa aqui. Acho que é nessa aqui. Olha só. As linhas horizontais, vamos ver. Nessa obra, o artista, as linhas verticais e horizontais, cada uma tem um propósito. As linhas horizontais na parte superior, e aí eu vou botar para cá, que é melhor, né? Na parte a horizontal é deitadinha, né? Então, na parte superior, aqui, ajudam a emoldurar a cena da crucificação e também integram a parte do desenho da arquitetura clássica, remetendo-nos a um tempo e um espaço. Tempo é o Renascimento, espaço, uma sala dentro de algum recinto da arquitetura clássica, não necessariamente uma capela, ok? O que limita o nosso olhar. As linhas horizontais utilizadas na parte inferior, aqui na parte
de baixo, aqui, na parte de baixo, aqui, deixa eu me achar aqui, na parte inferior, as linhas horizontais utilizadas na parte inferior, aos pés das 4 figuras, criam uma espécie de moldura para o tema central da obra. As linhas verticais e horizontais compõem o sarcófago e emolduram o esqueleto, conduzindo nosso olhar sobre ele. Então, aqui a gente tem toda uma moldurinha imaginária, da qual a gente olha também para o esqueleto. Podemos observar também muitas linhas verticais na cruz, como o restante da arquitetura da cena. Todas essas linhas direcionam nosso olhar e, de certa maneira, nos levam a entender que o que está mais acima é a principal ênfase da obra. As linhas diagonais são utilizadas para criar ilusão de profundidade, algo característico da perspectiva linear. É aquela coisa de você olhar lá para o fundo, né? De você sair do pé da cruz de Cristo e observar essa profundidade que existe, tá? É importante que você marque no seu livro, isso que eu acabei de ler, e aí eu quero te mostrar aqui no seu livro para você marcar, que é realmente importante, tá? Sobre essas linhas. E aqui, ó. Eu marquei aqui no meu livro e eu preciso que você marque na sua apostila. Todas essas linhas direcionam o nosso olhar e, de certa maneira, nos levam a entender o que está mais acima, principalmente a ênfase da obra. As linhas diagonais são utilizadas para criar a ilusão de profundidade, né? Algo característico da perspectiva linear. O teto abobadado da sala, por exemplo, apresenta linhas diagonais que convertem para os pés da cruz. Outra linha importante na obra é a vertical, que corta simetricamente a pintura no meio, de cima para baixo, e passa pelas figuras que representam a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu não sei se você está lembrado, mas o Espírito Santo é uma pomba que está bem entre a cabeça de Cristo e a cabeça de Deus, tá? Na figura. Deixa eu ver se tem aqui para a gente olhar para ela aqui na obra. Deixa eu ver, subir um pouquinho aqui para a gente ver se tem. A figura da capela. Peraí. Vou achar. Aqui. A pomba é aqui, ó. O Espírito Santo está bem aqui, tá? Cristo, Espírito Santo e Deus. Então, aqui parte, né? Aquele vértice. Bem no meio aqui da figura tem os 3 elementos que compõem a Santíssima Trindade, tá? Vamos concluir nossa leiturinha. 143, estamos terminando. Afora os elementos matemáticos, deixa eu voltar aqui. Afora os elementos matemáticos da composição para complementar a ilusão de profundidade na Santíssima Trindade, temos que analisar a habilidade de Massácio em retratar com naturalidade a figura humana, assim como os seus movimentos e suas vestimentas. Tá? Então, era outra característica de Massácio, a naturalidade da figura humana, assim como os movimentos e suas vestimentas. Com base nos estudos de Giotto, Massácio foi além dos estilos anteriores impunham para delinear a figura de qualquer ser humano. Anteriormente, a figura humana não necessariamente precisava ser realista, bastava estar presente como um elemento simbólico. Pouco se via de técnicas apuradas, como sombreamento ou pele ou de roupas. Muito comum também era o alongamento do corpo e do rosto e das formas das figuras representadas. E aí aqui a gente tem um ar fresco, né? Um exemplo de um ar fresco, de uma pintura da época, né? E aí você vê que é algo muito alongado, não muito fiel à realidade, então não tinha essa coisa realista, tá? Mas, assim, a partir desses estudos, desses experimentos, é que a gente chega à genialidade de usar a matemática para dar as proporções certas no tamanho, no quadro e tudo mais, tá? E vale a pena lembrar que as dimensões do quadro é de uma pessoa real, então é um quadro muito grande,
né? Você pode estar ali presente. Lembra muito a nossa primeira atividade do rosto. Você lembra do retrato de perfil, que era um rosto, né? Um perfil de tamanho real? É muito de se trabalhar isso. Ok? Eu sei que eu já falei sobre as duas questõezinhas, né? Da T1. Então, faça. E assim que liberar, já manda logo, né? Fica livre, tá de graça, né? E aí, qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Nossa T1 lá na 138. Beleza? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.